Está no ar mais um programa em Minas, sejam muito bem-vindos. O programa em Minas é exibido pela TV Alterosa em parceria com o Portal UAI e o Jornal Estado de Minas. O nosso convidado de hoje, professor Antônio Anastasia. Professor, jurista, ministro do Tribunal de Contas da União, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui no nosso programa em Minas. Muito obrigado, Carolina. Uma honra estar aqui uma vez mais na TV Alterosa, no Em Minas, e cumprimento você pelo seu trabalho. Muito obrigado. Já começo perguntando, professor, quanto tempo nas universidades? Porque eu sei aí que de carreira na gestão pública tem uns 40 anos. Infelizmente, 40 anos, 4 décadas. E de faculdade é a mesma coisa, porque eu me formei e imediatamente comecei a dar aulas, quer na Fundação João Pinheiro, depois na Faculdade Milton Campos, e depois fiz o concurso para a Faculdade de Direito da Federal, onde eu estudei. E dei aula desde então até hoje. Então, a mesma carreira, 40 anos como professor e também ocupando as funções públicas. E todo esse tempo, toda essa trajetória foi o que te levou a ministro do Tribunal de Contas da União? Veja, Carolina, de fato é interessante, porque a vida a gente tenta planejar, mas o planejamento nunca sai como a gente imagina. Eu lhe confesso que quando na faculdade, sempre gostei muito de direito público, de direito administrativo, fiz o mestrado, fui ser professor dessa disciplina e fui trabalhar na administração. Mas não imaginava entrar no mundo político partidário. A minha função sempre foi política, porque eu ocupava cargos da administração, mas nunca eleito e nunca membro de partido. Quando então, já depois de ter ocupado várias funções em vários governos do Estado e da União, o então governador Aécio Neves me convidou para ser candidato a vice-governador. Eu era secretário do seu primeiro mandato e aí eu entrei na vida política também. E a vida política acabou me levando, depois de exercer o cargo de vice-governador, o governo e o Senado, os meus colegas senadores me elegeram para o TCU, porque o Senado indica 3 membros do TCU, cargos vitalícios. Então estou lá, mercê dessa conjuntura. Mas volto a dizer, sem muito planejamento, as coisas foram acontecendo. Agora, o senhor falou aí da administração pública, que toda essa trajetória te levou a cargos políticos. Agora, eu ouvi uma frase do senhor, professor, dizendo que político todos nós somos. Por que isso? Eu gosto muito dessa frase. Na verdade, Aristóteles, né? O homem é um animal político. Até que você é síndico de um condomínio, para administrar um prédio de 3 andares, você tem que ser político, ou seja, você tem que saber lidar com as situações. Então, todos nós somos políticos na nossa vida pessoal, cotidiana. O que acontece é que há um desdobramento da política partidária. Quando você, então, se candidata e se submete à vontade das urnas e vai exercer cargos eletivos na administração. Quando eu trabalhava no governo de Minas e da União, antes de ser membro de partido, eu já tinha funções políticas. Por quê? Não só era eleito, não era de partido, mas funções que cabiam coordenações. Sempre fui secretário de Estado, secretário-geral de Ministério, ocupei o cargo de ministro de Estado. Então, funções de natureza política, sem ser partidário. Depois é que eu virei partidário. E me conta uma coisa, uma curiosidade minha, eu não sei se de quem está do outro lado acompanhando agora essa nossa entrevista, uma fala mansa, sempre a favor do diálogo, são algumas das suas características, certo, professor? Agora, o senhor sempre foi assim? Carolina, sim. Eu sempre tive um estilo assim moderado. Eu acredito sempre que a virtude está no meio, como diziam os antigos gregos e romanos. Então, sempre defendi a moderação, a serenidade, que, aliás, é a tradição de nós mineiros. Nós mineiros, a nossa consciência, a nossa cultura é nessa linha, a linha da conciliação, de dialogar, de identificar pontos em comum. Infelizmente, a política nos últimos anos tem dado mais radicalismo e extremismo. Eu, pessoalmente, não gosto. Foi esse até um dos motivos que me fez largar a vida política partidária e seguir para o Tribunal de Contas da União, que é uma função também política, não partidária, mas que me deixa um pouco alheio a essa questão. Mas eu sempre tive essa ponderação, que acho que é uma característica muito boa dos mineiros, e sempre tivemos uma palavra de conciliação na vida nacional. E o mineiro é observador também, né? Claro. Assim o senhor também se coloca como uma característica? Muito. Dizem, que me permita aqui uma frase popular, dizem que o seguro morreu de velho, o desconfiado foi enterro e o mineiro ficou de longe olhando para ver o que estava acontecendo. Somos desconfiados. Somos nós mineiros. Exatamente. E na sua infância, como é que foi? Porque para mim, o senhor, professor, é uma honra, inclusive, estar na entrevista, porque é um dos homens mais cultos que nós temos hoje, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. E o senhor sempre foi, como é que foi a sua infância como criança? Veja, Carol, uma criança é normal. É claro que eu tinha uma dedicação muito grande à leitura.
Eu tinha uma família de servidores públicos, minha mãe professora, minha avó professora, e minhas irmãs foram professoras universitárias também. Então eu tive desde cedo uma mania de leitura. E meu pai, que era comerciante, ele não era do ramo do ensino, mas ele adorava cultura geral, comprava enciclopédias. Naquele tempo nós tínhamos a Barça, Delta La Russe, Mirador. Lembro. Não é do seu tempo. Me lembro. É do meu. Então comprava aquelas pastilhas, fazia aquelas grandes coleções e eu tinha o hábito de ler muito. Então sempre gostei de história, geografia. E depois, quando fui fazer direito e gostava de acompanhar questões políticas também, isso tudo me ajudou. E a cultura geral e dar aula, isso tudo ajuda bastante. Mas eu sempre fui muito organizado também, o que me ajudou na vida administrativa, desde criança. Era uma criança bem comportada e naquele tempo chamava Caxias, né? Que era um bom aluno. Sim, Caxias. Mas tinha alguma brincadeira, tinha a parte lúdica também, os livros eram a grande paixão? Não, eu fazia esporte, né? Eu fiz hipismo durante muitos anos da minha vida, eu gostava muito de cavalgar, competia fazendo hipismo, disputando provas hípicas, mas gostava muito de ler também. E depois estudei também um pouco as línguas, cogitava de fazer diplomacia, cheguei a cogitar isso antes de estar na faculdade. E quando entrou na faculdade, qual que era o seu plano inicial? No primeiro momento, cogitei de fazer diplomacia. Depois gostei tanto de direito, falei, vou ser magistrado, juiz. Sim. Mas aí eu gostei mais de direito administrativo, que era da administração pública. É claro, Carolina, veja bem, nós temos nesse momento, todos nós, a influência de grandes professores. E eu tive professores de direito administrativo que me influenciaram muito. Eu tive um chamado tipo inesquecível da minha vida, o professor Paulo Neves de Carvalho, a quem demos o nome de Escola de Governo, aqui da Fundação João Pinheiro, que foi o grande mestre, não só meu, como de uma geração de mineiros, professores, juristas, advogados. E esse homem me inspirou tanto que ele me seduziu para o direito administrativo. Eu fui abduzido. Então, juntamente com o professor Vicente Paula Mendes, que era o seu discípulo e meu professor, eu acabei seguindo o ramo da administração pública. E o senhor, professor, continua dando aula? Porque o senhor não mora mais aqui, o senhor mora atualmente em Brasília. Isso. Continua dando aula, embora esteja afastado da UFMG? Continuo, eu me afastei da UFMG exatamente pela questão física. Mas eu dou aula em Brasília, na Fundação Getúlio Vargas, também no IDP, e dou aula em Minas esporadicamente, quando venho fazer palestras, quer no IPAC em Barbacena, como no IMEPAC em Araguari. Eu tenho também relação com essas faculdades e dou muitas palestras, né? Professor, uma coisa muito curiosa que eu vi também é que o senhor falou, apesar de dar aula, né, para cursos de direito e tal, o senhor não se imaginou como advogado. E isso também tem a ver com as suas características, não é isso? Eu me permita aqui uma confidência. Eu nunca poderia ser advogado. Eu não sei cobrar honorários. Eu tenho constrangimento. É verdade. Não é? Então, como é que um advogado não pode estabelecer o valor? Então, eu sempre tive esse problema, que não é só meu, não. O professor Paulo Neves, que eu mencionei, também tinha essa. Ele era advogado, mas também tinha aquele constrangimento. Então, um advogado bom tem que saber, eu defendo isso, tem que saber valorizar o seu trabalho, cobrar, mas eu tenho esse constrangimento. Então, ser servidor público, para mim, foi mais confortável, não é? Então, aconteceu isso. E os advogados também vão para o lado do litígio, em alguns momentos. O advogado é formado para isso. Eu até critico isso um pouco. Nas nossas faculdades, Carolina, nós aprendemos muito nas faculdades de Direito exatamente o que você disse. Litígio, conflito, briga, discussão. Nós estudamos pouco consenso. E eu defendo muito o consenso. Aliás, eu ia entrar exatamente nos dias de hoje, vale o consensualismo. Então, e dentro do TCU, como que é o consensualismo? Explica para quem está nos assistindo e como que isso pode funcionar dentro do próprio TCU. Falo com muito gosto aqui que nós acompanhando, isso é uma coisa moderna, recente. O Tribunal de Contas da União criou um sistema de consensualismo que está sendo muito em voga em Brasília. Nós convocamos ou convidamos temas que estão muito espinhosos, contratos com a administração pública que estão na justiça, estão dando problema, estão criando dificuldades, o serviço público não está contente, o governo de um lado e o concessionário privado de outro, e o tribunal estabelece ali uma conciliação. Sim. Se essa conciliação avança, o interesse público naquele resultado é atendido, o tribunal homologa aquele acordo. Então a matéria sai do juiz e resolve. É um procedimento gratuito e rápido. E está fazendo grande efeito em grandes causas de interesse nacional que estão sendo resolvidos ultimamente com esse objetivo. Já tem estados utilizando? Muito, não só em Brasília? Em Brasília nós temos mais de 20 casos aprovados, exatamente. Casos famosos, o aeroporto do Galeão, por exemplo, foi resolvido
dessa forma, não é? Sim. Temos vários casos. Ok, agora voltando para Minas Gerais, o que o senhor acha que dentro dessa função do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, deve ser a principal característica e tal, já ali como ministro do TCU? Veja bem, as pessoas não conhecem muito, Carolina, o Tribunal de Contas da União é um pouco desconhecido, como os TCS também. Okay. Nós somos um órgão constitucional independente, mas vinculados ao poder legislativo e não ao judiciário, apesar de chamarmos tribunal, porque nós temos a função de julgar as contas e ver se está havendo boa aplicação dos recursos públicos e se o serviço público está funcionando, a chamada auditoria operacional. Então não é só ver se o dinheiro foi bem gasto, é se a coisa está funcionando corretamente. Mesma coisa nos tribunais de contas dos estados, só que não existe hierarquia. Qual que é a diferença? Nós cuidamos das verbas federais, o Tribunal de Contas dos Estados cuida das verbas dos estados e dos municípios. Quando a União passa, muito comum, verba para município e estado, função nossa. Quando é dinheiro só do Estado e do município, fica só com TCE estaduais. Mas há um relacionamento muito estreito. Nós temos institutos, como o Instituto Rui Barbosa, a Tricom, que reúne os tribunais, que fazem um intercâmbio muito feliz desses tribunais, com o TCU e com os estados. E é um momento muito feliz do chamado sistema do controle externo, tudo é o controle externo, porque nós estamos tendo uma grande repercussão internacional. O TCU hoje preside uma organização internacional chamada Intosai, que congrega todas as auditorias do mundo, órgãos tipo TCU. Sim. E estamos também eleitos, coisa nunca aconteceu, para auditarmos as contas das Nações Unidas. Então o TCU hoje audita as contas das Nações Unidas e convidamos para isso também técnicos dos estados. Uma bela iniciativa do então presidente, ministro Bruno Dantas. Gente, interessantíssimo. Uma aula, gente, literalmente. Agora, para ser professor é um dom, isso não é para qualquer um. Você vê que o senhor explicou brilhantemente agora a função do TCU, do TCE e como que esse trabalho ele está, de uma certa forma, interligado. E o senhor, tem algum plano futuro dentro da política ou pretende ficar ali no TCU? Quais são os planos para o futuro? Não, agora os meus planos já estão definidos, porque a minha função, como nós sabemos, é uma função vitalícia. Sim. Ou seja, eu vou até os 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Ainda faltam 11. De acordo com a regra do tribunal, eu devo ser o presidente do tribunal, se tudo for a normalidade, daqui a 5 anos, e depois continuarei lá até me aposentar. Então não há menor possibilidade de voltar ao mundo político partidário, porque acho que já fiz a minha contribuição, tive a honra de governar meu estado, acho que fiz um bom governo, representei os mineiros no Senado, tenho grande orgulho de ter sido ao meu tempo o senador que mais apresentou projetos importantes, foram aprovados, relatou dos temas mais complexos, eu tive essa oportunidade. Então, acho que eu cumpri bem a minha função política partidária. E agora continuo ajudando Minas e o Brasil em outra função, até a idade que me afastará. Mas mesmo assim vou continuar dando aula, se tiver saúde, Deus me permitir. Eu espero aqui em Minas Gerais, com certeza, em Belo Horizonte, de volta a casa. Voltarei para cá, voltarei a Minas. Ô, gente, conversar com uma pessoa tão culta, tão inteligente, o tempo passa tão rapidinho, né? A gente termina aqui o programa em Minas, esse bloco na TV Alterosa. E se você quer continuar acompanhando aqui o nosso bate-papo, a gente segue no YouTube do Portal UAI. Obrigada pela companhia e, é claro, a íntegra desta entrevista você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada, pessoal, e até o próximo em Minas. Estamos de volta com o programa em Minas, hoje recebendo o professor Antônio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, professor jurista. Nós encerramos o bloco da TV Alterosa, eu não dei nem espaço para o professor falar, então já vou colocar aqui a palavra para o professor. Professor, a gente estava falando sobre encerrar aí, continuar dando aula ali no fim, quando lhe for compulsório a saída do TCU, e o senhor pretende voltar para Minas Gerais, afinal de contas é a sua casa, o senhor foi vice-governador, o governador deve ter um orgulho enorme do nosso estado, né? Orgulho imenso, Carolina. Eu acho que a mineiridade está bem entranhada em mim. Eu me considero um mineiro bem típico, não é? Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, não no interior do estado, mas minha mãe é do sul de Minas, meu pai já nasceu aqui, era filho de um imigrante italiano, mas eu tenho grande orgulho de ser mineiro e um orgulho imenso de ter sido eleito governador do estado, senador por Minas Gerais, ter trabalhado pelo estado. E minha casa é aqui. Hoje moro em Brasília, em razão da minha função, que é uma cidade de mineiros também, né? Metade da população quase é oriunda de Minas Gerais. Tem muita mineiridade, não só para o Juscelino, para os que foram para lá, mas Belo Horizonte, para mim, é minha casa. Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. E qual que o senhor considera a melhor, assim, característica dos mineiros, vista até
por outras, pelos outros estados? Eu acho que o mineiro é sagaz. Eu acho que nós temos a sagacidade. O que alguns chamam de mineirice, no sentido negativo, mas não é. É a mineiridade. O que é a mineiridade? Que é essa sagacidade? É o conhecimento da sua identidade, da sua história, da sua tradição, da percepção do ambiente. O mineiro chega no local, ele mapeia de modo calado, ele percebe o que está acontecendo, sem precisar falar nada, sabe quem é o que tem de fazer, o que não deve falar. Então, acho que essa esperteza, não é? É uma coisa muito típica do mineiro, que fica calado para não passar nenhum tipo de atestado de um lado ou de outro, mas que está plenamente ciente da situação. Isso é muito interessante. E eu não posso deixar de falar, porque eu também sou de maio, e o senhor é de maio. O senhor é do dia 9? 9 de maio. Taurino, assim como eu. A gente costuma falar que oferecer um pãozinho de queijo a gente não rejeita. O senhor também tem essa ligação com a nossa culinária, como taurino ou como mineiro? Conta pra mim. Nem fala, Carolina. Eu tenho vinculação absoluta, porque, além de tudo, eu sou esganado e guloso. Quando eu era governador, eu recebia as delegações das cidades, do interior, e as pessoas sabiam que eu gostava de comida, né? E gosto até hoje. Então, vinham cada qual com a sua especialidade. Então, era uma delícia, porque eu sabia de cada cidade o que havia de mais gostoso, o que era mais típico daquela cidade, especialmente em termos de doce ou salgadinhos, que eu gosto muito dessas coisas. Então, as empadinhas de Abaeté, o pé de moleque de Piranguinho, o pudim de Cláudio e por aí por diante. Não posso falar cada cidade. Ele lembra, gente, Rocambole. Rocambole de Lagoa Dourada. Lagoa Dourada. É, claro. Cada cidade tem o seu estilo. Os canudinhos de Santa Luzia, cada cidade tem a sua característica. Agora, falando um pouco mais sobre amenidades, já que o senhor está aqui, professor, está muito elegante. Muito obrigado. O senhor está num outfit, assim, está em tempos áureos agora, viu? É a sua simpatia, porque na realidade fiz um regime, e o regime me fez perder peso, porque a vida, quando estava no mundo político partidário, como senador e governador, você não tem uma agenda, então você acaba ficando muito compromissado e ter a atender uma agenda social muito grande. E eu não bebo álcool e não fumo, mas sou, como eu disse, guloso. Então, eu acabo sempre comendo muito. E a comida mineira, não há nada que me agrade mais que um lombo de porco, com farofa, com abacaxi, as quitutes mineiras, pão de queijo, bom bocado. Você fala, eu encho até a boca de saliva pensando nisso. Então, eu fui obrigado a fazer um regime mais drástico. Perdi um pouco de peso, graças a Deus, não demais, mas está dentro de um padrão razoável, com bons indicadores de saúde. Ficou aqui a dica para quem quer convidar aí o professor para um almoço, não tem erro, então é o lombo. Agora me conta uma coisa, a sua rotina em Brasília, então, ela está um pouco mais ajustada? Como que está lá? Em tese, Carolina, seria mais ajustada se eu não inventasse tantas coisas, né? O que o senhor está inventando, professor? Dar aulas em tantas faculdades, como eu gosto, dar as palestras, fazer as viagens no Brasil, indo aos tribunais de contas. Esse próximo final de semana mesmo vou a Sergipe. Na semana anterior estive no Piauí. E há também uma agenda internacional que o tribunal tem de cumprir em razão dessas missões que eu mencionei aqui. Isso acaba nos impelindo a muitas viagens, o que tira um pouco da rotina. Mas é uma vida, claro, não há dúvida, bem mais tranquila do que aquela que eu tinha no governo ou no Senado. Agora, o senhor falou sobre as viagens aí pelo tribunal, isso faz parte de uma agenda e é em busca de diálogo ou em busca de resolução de conflitos? Como é que é? Então, de dois tipos. No caso interno no Brasil, nós fazemos as viagens porque nós tentamos uniformizar um pouco os procedimentos, os entendimentos da jurisprudência dos tribunais de contas, porque como não há subordinação, então, por exemplo, se você tem uma demanda aqui no Tribunal de Justiça Comum do Estado e perde, você pode recorrer para Brasília, para o STJ ou até para o Supremo. No Tribunal de Contas isso não existe. A decisão do TCE de Minas é autônoma em relação ao TCU. Sim. Então, quanto mais nós uniformizarmos, melhor será. Do que do contrário, Minas resolve A, Bahia resolve B, Ceará resolve C e nós não podemos uniformizar. Então, é um trabalho prévio para isso, feito pelo Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais, e é chamada ATRICON, que é a Associação dos Tribunais. Então, essas visitas nos estados têm muito essa missão de trocar impressões, diálogo, conversar com os conselheiros, com plena autonomia que todos temos, para tentar identificar pontos e projetos em comum. E é muito exitoso, o ambiente é muito bom. E no exterior, o objetivo principal desse organismo é fixar padrões de funcionamento das auditorias. É muito importante. Uma auditoria não sai do zero. Ela é feita com critérios técnicos muito rígidos, que são aprovados por esse órgão que é chamado INTOSAI. São grupos técnicos que realizam reuniões periodicamente e que definem como cada auditoria deve ser feita
como deve ser feita a fiscalização. São procedimentos técnicos. Eu ia perguntar sobre a administração pública, porque o senhor esteve ali durante muito tempo também, né? É uma área que o senhor domina. Agora, esse trabalho dentro do TCU, ele também está ligado completamente à administração pública. Claro, 100%. Pelo que o senhor me explicou. Não, 100%. O Tribunal de Contas da União tem por objeto a análise e o controle da administração pública. Por isso que eu estou bem colocado, como se diz, estou com o peixe nadando na minha água. O senhor, vou falar literalmente, sensacional. Eu tive essa felicidade, até dizem que o que me motivou muito a ir para o tribunal e deixar o Senado foi o fato de eu ter sido a vida inteira professor de direito administrativo, que é o tema do tribunal, e ao mesmo tempo ter sido governador do estado, secretário muitos anos, ou seja, conheço as dificuldades do gestor, porque não adianta também, Carolina, no Tribunal de Contas, quer do Estado ou da União, nós ficarmos punindo as pessoas sem saber o que é que aconteceu, sem orientar de modo didático, pedagógico. Claro, quem comete um equívoco, um crime, um ato fraudulento, esse é punido com rigor. Mas muitas vezes, nós observamos na prática, ele comete equívocos comuns, sem má fé, sem dolo. Ele não pode ser punido assim. Uma das leis que eu fiz quando fui senador foi exatamente essa lei, chamada LINDB, que mudou esse entendimento para permitir a defender o chamado bom gestor, que erra como nós dois erramos. Sim. É humano. Sim. Se não erra com má fé, você não pode ser punido. Então, houve uma mudança desse comportamento dos tribunais de contas. E essa experiência como gestor me ajuda no tribunal. E eu sou respeitado pelos colegas também por conta disso. O senhor, apesar de muito culto, o senhor é muito generoso. Eu percebo o tempo inteiro, até inclusive aqui na entrevista, e em respeito generoso comigo, com quem está lá do outro lado nos acompanhando, porque o senhor consegue explicar assim, tudo aquilo que o senhor está contando para a gente como funciona. E que são, às vezes, termos técnicos, cargos que nós, às vezes, desconhecemos como é que funciona. Quando o senhor chegou, eu fiquei até na dúvida, eu vou chamar ele de ministro, de professor? A gente fica, né, assim, na saia justa, e o senhor, com clareza, com generosidade aqui, consegue passar isso para a gente. A família do senhor, o senhor tem irmãs, né, que também são professoras, a sua mãe era professora, só o seu pai que teve um cargo público, não é isso? Não, meu pai era comerciante. Ah. Meu avô, pai de minha mãe, que era fiscal, exato, coletor, naquele tempo se chamava coletor de tributos. Muito antigo, né? Hoje é auditor fiscal do Estado. Sim, e como que a base, a família do senhor contribuiu com essa história dentro das salas de aula, as irmãs professoras, a mãe, o avô com essa história também ali na política? Minha avó, mãe de minha mãe, professora também, diretora de escola. Também? Eu acho, Carolina, que o ambiente familiar influencia muito a formação das pessoas, né? E eu defendo até hoje, de maneira muito enfática, que falo com meus alunos, da importância da leitura. Porque se você não lê, você não consegue devolver. Como é que você vai ter condição de se expressar sem ter conhecimento? E de onde vem o conhecimento? Da leitura. Então você tem de ler não só livros técnicos, romances, biografias, qualquer literatura. Você tem de se alimentar daquilo para ter condições de falar. Aliás, me permita um breve parênteses, eu li outro dia uma coisa interessante, a inteligência artificial está chegando. Exato. Mas dizem que os jovens dessa geração G não estão sabendo interagir com a inteligência artificial, porque eles não têm ainda o conteúdo para pegar delas o que elas podem oferecer. Então, estão chamando as pessoas mais maduras, os aposentados, pessoas mais maduras, para conseguirem tirar da inteligência artificial o que eventualmente ela pode oferecer. Porque eles ainda não estão imaturos, não leram, não conheceram. E eu tive esse ambiente em casa muito favorável à leitura. E como meu pai trazia as enciclopédias, eu li aquilo tudo. E a curiosidade é fundamental. O grande fermento é a curiosidade. Agora vamos falar sobre uma outra paixão, Atlético Mineiro. Ah, com certeza, com muito gosto. Paixão e sofrimento, né? Você é conselheiro do Atlético, né? Sou, com muito orgulho. Sou grande conselheiro benemérito. Agora vamos falar aqui, o senhor é descendente de italiano, como o sobrenome diz. Palermo, Itália. Por que o Atlético e não o Cruzeiro? Me permita contar a história, uma história interessante. Claro. Tanto que por causa disso eu sou a única pessoa no Brasil que tem o galo de prata, honraria dada aos atleticanos, e tem o raposão de ouro dado aos cruzeirenses. Por quê? Meu avô foi um dos primeiros italianos em Belo Horizonte, foi uma pessoa no seu tempo, um líder empresarial conhecido aqui, e ele foi um dos fundadores do Palestra, Itália. Aí veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, meu avô foi preso, acusado, claro que injustamente, de ser um chefe da chamada Quinta Coluna, como se houvesse espionagem italiana em Minas Gerais. E o Palestra fechou as portas, queimaram a bandeira da Itália. E meu pai, vendo aquilo tudo, um rapaz jovem, ficou, obviamente, com ódio daquilo, é natural. E a casa de meu avô era na rua Santa Catarina, que dava as costas para o estádio de Lourdes, que é onde é o Diamond hoje, era o estádio Atlético. Então, meu pai deixou de ser palestrino
nunca foi cruzeirense, e se transformou em atleticano. E eu puxei dele, naturalmente, um grande amor pelo Atlético. E muitos italianos fizeram essa mesma trajetória. Fizeram esse mesmo caminho. Isso, e na época o Zezé Perrella fez essa homenagem e me deu o Raposão em homenagem a meu avô, já falecido, que tinha sido os fundadores do Palestra. Mas eu respeito muito o Cruzeiro, apesar de sermos adversários, né? Claro, fui governador, você imagina. Quando eu era governador em 2013, o Atlético ganhou a Libertadores. Lembro. Não sei se você é atleticano, cruzeirense, americano, ou se não gosta. Eu estava no esporte nessa época, eu cobri o esporte. Pois é, então quando o Atlético foi campeão da Libertadores. Um mês eu recebi o Atlético, foi uma festa na cidade administrativa, aquela coisa, animação, etc. Lembro. Muito bonita. Um mês depois, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí eu tive que receber também, eu era governador do estado, né? Sendo que na vez do Atlético eu vestia a camisa, aquela coisa toda e tal. Aí chegou lá o pessoal do Cruzeiro com a camisa para eu vestir. Eu falei, eu pego a camisa, ganho, fico muito honrado. Vai vestir, não vai vestir não. Meu pai está no céu, vai virar várias, não vou vestir Cadê de jeito a política, professor? Não, mas na hora, mas aí eu recebo e tal, peguei, tirei a retrato com a camisa. Com muita honra eu recebo, mas eu não vou vestir. Exatamente. E o caso mais inusitado nesse episódio é que os jornais publicaram, eu com a camisa do Cruzeiro, aquela sem vestir. No dia seguinte, o então presidente do Atlético era o Calil. Ah, meu Deus, veio bronca. Aí o Calil me manda uma caixa assim, fechada. Quando eu abro a caixa, assim, governador, para o senhor usar naquilo que ganhou. Você imagina, quando eu abro, um isqueiro. Ah, mentira! Mas eu respeito, porque meu pai era muito inflamado. Eu sou muito menos, não é? E claro, como todo atleticano, há essa rivalidade que é até positiva. Não há dúvida que Mas quando tem um jogo como o da Copa do Brasil semana passada, que foi nos pênaltis, eu tenho certeza que o coração também palpitou, né? Eu confesso que eu não consigo assistir. Não? Não. Me dá aflição, ainda mais pênalti. Então, o coração do atleticano vai lá nas alturas. Verdade. Eu vou encerrar, professor, senão a gente fica aqui batendo papo, porque realmente estar frente a frente com o senhor é uma honra. A gente pode aqui conversar, vai ser uma grata honra para mim. Mas precisamos encerrar. Espero que vocês aí de casa tenham aproveitado tanto quanto eu, que estou aqui pertinho dele. Professor, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, querida. Belíssima entrevista sua. Agradeço muito. Muito gentil. Obrigada, pessoal. E até o Em Minas da semana que vem. Lembrando que a íntegra da nossa entrevista amanhã no Jornal Estado de Minas. Obrigada pela companhia, pessoal. Tchau.